esse fim de novela Gabigol e Flamengo não terminou bem. Toda vez que um grande ídolo, isso não acontece só no Flamengo, toda vez que um ídolo da altura dele, do tamanho dele, vence um contrato ou por qualquer motivo não permanece no clube, eu acho que não acaba com ressentimentos de um lado e de outro. Eu acho que o mais importante para falar, agora eu estou faltando 15 dias para sair do cargo, pouquíssimas pessoas queriam o Gabigol no Flamengo. É mesmo? Ninguém. Mas ninguém quem? Pouquíssimas pessoas não queriam o Gabigol no Flamengo. Foi um processo de convencimento. Gabigol vem para o Flamengo e o projeto está certo. Então, eu acho que eu não vou ficar falando nos locais o problema de contrato, o problema de renovação. O projeto Gabigol no Flamengo deu certo. O Flamengo conseguiu o empréstimo dele. Gabigol veio de graça no primeiro momento. De graça. Aliás, em 19 vieram Rafinha de graça, Felipe Luiz de graça, Pablo Mari por 1 milhão e o Gabigol veio de graça. E gastamos mais dinheiro em outras. Gastamos bastante dinheiro no Arrascaeta, no Gerson. Mas o Flamengo montamos um time trazendo jogador de graça também. E aí o Gabigol deu certo. No final do ano a gente precisava exercer a compra dele. E foi isso que aconteceu. O Flamengo, no final do ano, o Flamengo exerceu a compra dele. Então, assim, veja, eu acho que o importante foi o que o jogador entregou também e o que o Flamengo proporcionou para o Gabigol. Eu acho que é injusto a gente, depois desses 6 anos, depois de tantos títulos que foram conquistados, dos gols que ele fez, do que o Flamengo proporcionou a ele também, pela grandeza de clube, pelo tamanho da torcida. Não, tá bom, Marquinhos, mas idolatria. Tá bom, Marquinhos, sim, mas concordo, mas porque aí senão isso passa. vira- Isso passa de uma maneira que não é. Foi o presidente Rodolfo Landim que me autorizou a ir lá depois. Lógico que tínhamos ganho a Libertadores, brasileiro, mas foi ele que me autorizou para ir lá comprar o Gabigol na Inter de Milão. Então, semana passada eu vi quem foi? Acho que foi o André Rizek, se eu não me engano. O André Rizek deu uma opinião dele na Sport TV, dizendo que você agora tinha oferecido um contrato de 5 anos para o Gabigol e o Landim não quis. Falou que era um contrato de 1 ano porque ele não tem entregado. Não procede. Eu vi isso do Rizek, eu vi. O pessoal da comunicação do Flamengo perguntou se no outro dia eu gostaria de entrar para falar. Tem algumas coisas que eu já estou esgotado, entendeu? Mas não procede o que ele falou, não procede a informação dele, da maneira e da entonação que ele falou, é mentira, de que foi tudo feito e posto na mesa do presidente e o presidente não fez. Isso não aconteceu e não vão saber o que aconteceu. Você nunca ofereceu um contrato de 5 anos? Nós oferecemos o contrato para ele, nós entramos num processo de renovação e num determinado momento a gente não quis continuar, que queria esperar algumas situações. Queria esperar a situação do doping, queria esperar algumas outras situações. Mas esta que o Rizek falou, da maneira em que ele falou, ela procede, ela não é verdadeira. Talvez a fonte que passou para ele, com certeza, a fonte que passou para ele, a fonte é mentirosa ou mal intencionada em relação a mim. Não estou nem falando do jornalista. O Gabigol dentro de campo, no Flamengo, representou. Mas fora de campo, ele deu problemas. E como é, por exemplo, ó, Jogador dá problema quando não dá resultado esportivo, beija. quando você viu a foto dele com a camisa do Corinthians, qual foi a tua reação? Tirei a 10 dele. Ele ficou puto? Teve uma conversa entre eu e ele, não vou falar se ele ficou puto ou não. O que eu posso te falar é que eu tirei a 10 dele. Isso foi uma conversa só vocês dois? Eu e ele.
eu e ele. Falei assim, você não vai jogar mais com a 10. A 10 do Flamengo, ela tem uma liturgia. Vamos lá, uma liturgia do cargo. E você não vai continuar com ela. Ele falou de um lado, ponderou, eu ponderei. No outro dia, ele estava com a 99. Mas a sua relação a partir daí desgastou? Sua relação era muito boa antes ou já era desgastada? Não, a minha relação sempre foi boa com o Gabriel. Sempre foi bem acima da média, sempre foi boa, mas dentro desses 6 anos aí tiveram fatos pontuais que nos levou a um estresse. O meu problema com ele no vestiário, o meu estresse com ele no vestiário. Qual? Enfim, no que ele estava querendo ir embora antes do sorteio do doping. Porque ele tinha sido... Ele saiu, acho que se machucou. Ele começou a se arrumar para ir embora, foram avisar para ele que eu tinha que esperar o resultado do doping. E aí, em determinado momento, eu precisei falar com ele. Da maneira que... Só que eu falei de uma maneira um pouco diferente. Ele não gostou? Não gostou, mas ficou lá até o final. Então, assim... eu acho... A minha relação com ele é boa. Ele vai seguir a carreira dele, um jogador de 28 anos. Você coloca ele como o maior centroavante da história do Flamengo que você viu jogar? Eu coloco ele como um dos jogadores do Flamengo, centroavante do Flamengo, que fez os gols, Se você um dos montasse gols o seu- mais importantes, os gols mais importantes da história do Flamengo. Eu acho que o Gabigol, o jogador que faz gol em 3 finais de Libertadores, sendo que 2 delas a gente ganha, eu acho que precisa ter uma consideração. Se você montasse seu Flamengo em todos os tempos, tem um 9, é o Gabigol, o Nunes ou o Adriano? Depende do como é que eu vou montar o time para trás. Para, Marquinhos! Lógico que é. Marquinhos, você deu uma muretada monstro agora, vai. Mas eu vou sair do muro. Esse time não vai jogar nunca. Então eu vou sair do muro. Gabigol. É o que eu coloco também. Então pronto, Gabigol. No lance do doping lá, que ele não quis fazer, você também ficou puto com ele? No lance do doping, a gente foi entender o que tinha acontecido depois. A gente sabia que tinha tido problema, mas o que foi para o papel em relação aos fiscais lá, ao pessoal do doping, a gente teve acesso depois. Na hora, não era assim. Até porque o Gabriel fez os testes. Ele fez o teste tanto de urina quanto de sangue. Ele não se furtou a fazer os testes. Mas eu acho que ele brincou lá com determinado fiscal, demorou em outro momento. Enfim, ele arrumou esse... Quando o Flamengo ganha a Copa do Brasil, o Gabigol vai para a entrevista, ele nitidamente alfineta toda a diretoria. Inclusive a mim. Inclusive você. Ele me bota no... Principalmente você. Quando você chega no Rio, tem torcedor te xingando, isso pós um título. Não, pós um título nacional importante, que classifica para Libertadores. E para você achou na boa? Normal? Lógico que não é normal. Você não conversou depois com ele? Lógico. Não, conversei depois com ele. Tanto que eu tirei ele de 2 jogos. Mas não foi só pelo que ele falou. Não foi pelo que ele falou. Foi pelo lance do Felipe Luiz? Foi por uma situação dentro de vestiário que ficou no vestiário. Mas que precisou... Dele com o Felipe Luiz? Foi uma situação dentro do vestiário em que precisou-se ter uma intervenção. Uma intervenção. É isso que é. E ele entendeu depois. O Gabigol ficou chateado quando você contratou o Tite? Foi um momento, eu acho que eu não estava muito com a relação... Foi num momento, eu acho que a gente não estava tão próximo. Você e o Gabigol? É. Mas por que vocês não estavam tão próximos?
Por causa do problema do vestiário, se não me engano, do doping. A relação de vocês é uma coisa meio entre tapas e beijos? Eu falei já isso, entendeu? Mas olha só, a minha relação com ele sempre foi uma relação respeitosa, mas sempre deixei claro a relação de comando. Lógico que quando você tem uma intimidade maior com o jogador, você bota isso em risco. Mas o respeito e o carinho que eu tenho com ele são para os outros, todos os jogadores. Eu tenho relações lá com os... Veja, eu estou saindo agora. Os 30 jogadores lá, ou eu contratei, ou eu renovei da base. A minha relação é muito forte. Mas a minha relação é muito forte, não é... Isso acontece muito do futebol. E quem não é do futebol não entende. O tempo não diz, muitas vezes não diz muita coisa no futebol. Mas quando você ganha com o jogador, isso vai para uma caixinha, isso vai para uma prateleira diferente em relação a respeito mútuo. Então, a partir do momento que eu ganho com um Arrascaeta, com Bruno Henrique, 13 títulos, eu não posso ter uma relação com ele, ele não pode ter uma relação comigo, de dirigente, igual a outros dirigentes que ele teve na vida. É, pessoal, isso aí mesmo, né? Olha só a conversa, então, do Marcos Braz aí, né? Falando aí do relacionamento dele com o Gabigol, hein, pessoal? Realmente, eu acredito, né, para um presidente, vice-presidente, a alta diretoria de um clube, e ainda se tratando do Flamengo, né? Realmente não deve ser muito fácil aí de trabalhar no dia a dia, né? Com 30 jogadores no elenco, jogadores aí de alto escalão, né? E mais, o Gabigol, a gente sabe, né, que é uma pessoa aí, um jogador, né, que tem muitos problemas também extra-campos, né? Mas que no Flamengo aí fez história, um baita jogador, né? E o relacionamento dele, com certeza, teve altos e baixos, né? E ainda acredito também que tem muito mais coisas aí que o Braz também não falou aí na entrevista, né? Mas acredito que o Marcos Braz esteja correto, né, em falar aí do Gabigol, de poder negociar aí também com os jogadores, né? Não é muito uma coisa muito fácil aí de se fazer no dia a dia num clube aí como o Flamengo, né? Mas está aí, pessoal, a entrevista, espero que vocês tenham gostado aí, né? Um pouco do Marcos Braz falando aí do relacionamento dele com o Gabigol. Agora o Gabigol em outro clube, né? Vai ser feliz, ele é novo, tem 28 anos apenas, né? Ele pode ainda fazer história em outro clube também, assim como ele fez aí nos 5 anos que ele teve no Flamengo, trazendo muitos títulos, fazendo gols importantes aí, como o Braz mencionou, né? Fazendo gols aí em finais da Libertadores. Então isso não é para qualquer jogador. O Gabigol sempre foi muito decisivo, né, nesses jogos aí importantes para o Mengão. Agora é virar a chave, né, e trazer jogadores também de alto nível para que o Flamengo possa continuar, né, jogando em alto nível e conseguindo títulos importantes aí para o nosso Mengão querido. Já comenta aí, pessoal, o que você achou dessa entrevista, se você achou bacana, né, como é que o Marcos Braz trouxe, né, isso, a relação dele com o Flamengo, da diretoria, né, já deixa aí nos comentários pra gente, tá? Então é isso, pessoal, deixa os créditos aí para o canal Benjamin Muccio, né, então já deixa os créditos aí para ele, você pode entrar no canal dele, tem muitas informações, entrevistas lá também, tá bom? Um grande abraço e não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, tá? A gente traz notícias aí do nosso Mengão querido em primeira mão para vocês, fechou? Um grande abraço, fique com Deus aí, torcedores. Tchau, tchau!